resposta à pergunta é que as variáveis físicas, variáveis químicas, variáveis psicométricas, antropométricas, qualquer variável que nós estejamos falando, elas não são necessariamente nem nominais, né, nem intervalares, nem de proporção e nem ordinais. Depende do teste que é utilizado, dos instrumentos utilizados, depende da metodologia, depende de vários fatores relacionados aos instrumentos de medida, ao modelo teórico utilizado para fazer a modelagem, né, para interpretar aqueles resultados, e fatores principalmente inerentes à instrumentação e à modelagem matemática, e não tanto a variável em si. A variável, ela tem as informações que estão lá, e a finalidade dos instrumentos e do modelo matemático é extrair o máximo possível daquelas informações. Então, não é que a inteligência é uma escala nominal, ou intervalar, ou de proporção, ou ordinal. A inteligência é uma propriedade, né, dos seres vivos, em geral. Alguns seres que não são vivos também, pelo menos para os nossos padrões atuais do que significa a vida, os computadores, tem vários computadores que têm inteligência artificial, né? O conceito de inteligência artificial ainda é um pouco nebuloso, mas computadores que jogam xadrez são reconhecidamente computadores que têm um tipo específico, pelo menos de inteligência, que jogam Go, que jogam dama, que fazem tradução de texto, que fazem diagnósticos clínicos, que são usados para diversas finalidades, que administram ativos no mercado financeiro, né? São diferentes finalidades para as quais se desenvolve programas baseados em inteligência artificial que substituem os humanos. Algumas pessoas têm o preconceito de que se a atividade pode ser desenvolvida por uma máquina, então deixa de ser intelectual. Isso aconteceu quando começaram a tentar ensinar robôs a caminhar. A Honda, né, quando a Honda começou a fazer os primeiros robôs, acho que era o Asimo, se eu não me engano, quando o Asimo foi ensinar o robô a caminhar, eles depararam com uma dificuldade muito maior do que para resolver problemas aritméticos, para demonstrar teoremas, para jogar xadrez, para resolver outros problemas que eles consideravam que eram mais relacionados à inteligência, e eles passaram a mudar de opinião quando eles depararam com a dificuldade para ensinar para os programas a caminhar. Mas está totalmente errado. Não quer dizer que os programas, que o fato de ser mais difícil ensinar para um programa a caminhar, que o fato de caminhar exija mais inteligência do que resolver problemas matemáticos, demonstrar teoremas, resolver problemas físicos, problemas administrativos, ecológicos, sociológicos. Não, esses problemas são realmente mais difíceis. Porém, é mais difícil transformar numa linguagem adequada a solução do problema de caminhar. E tem uma outra explicação mais detalhada, também tem um artigo que eu falo sobre isso, que é a análise da minha análise da palestra do Sérgio Cortella. Pode dar uma pesquisada no website. Eu vou colocar o link aqui embaixo, né, para a seção que se chama Análises. Nessa seção Análises, entre as várias análises que são feitas, uma delas é de uma palestra do Sérgio Cortella, em que ele costuma utilizar o termo automático, né, transforma as coisas em automático, como se fosse ruim automatizar algum processo. Pode ser ruim ou não, depende de vários fatores. E no caso do artigo, eu mostro que em alguns casos automatizar o processo é muito útil, é muito importante, muito vantajoso. E também a questão de que mecanizar um processo seria ruim, né? Ele fala como se os robôs, ele fala robótico, ele usa o termo robótico num sentido pejorativo, uma discriminação contra os robôs. No futuro é muito provável que os robôs convivam com os humanos como as pessoas convivem umas com as outras atualmente. Então, da mesma maneira que se discriminou durante muito tempo negros, homossexuais, judeus, pessoas de diferentes etnias, de classes sociais, de orientações sexuais, por outros critérios, estrangeiros, né? Da mesma maneira que houve e continua havendo ainda muita discriminação dessa natureza, atualmente existe discriminação contra robôs. Robôs, provavelmente, em pouco tempo, questão de décadas, vão ser muito semelhantes a humanos. Eles vão ter os seus próprios direitos. Não sei quem assistiu, tem 2 filmes que eu acho extremamente interessantes sobre isso, que são Inteligência Artificial e o robô, acho que não tanto. O Homem Bicentenário eu acho o mais interessante de todos, porque o Homem Bicentenário ele trata de um processo gradual em que o robô vai se transformando em humano. E chega um ponto que o robô é tão humano quanto um humano. Ele vai fazendo próteses, em vez de fazer como os humanos, que fazem próteses mecânicas, coloca uma ponte de safena, coloca um coração mecânico, coloca algumas estruturas mecânicas, uma perna mecânica, né? Em vez de substituir partes orgânicas por partes eletrônicas, o robô fazia o contrário. Ele substituía partes mecânicas e eletrônicas
por partes orgânicas. E ele foi se tornando gradualmente humano. Ele chegou a reivindicar, eu sugiro que vocês assistam um filme, porque é extremamente interessante, né? E quem não assistiu, eu não vou estragar o final da história, né? Eu vou ficar fazendo spoiler, né? Então assistam por gentileza o filme, vão se divertir, espero que gostem. E tem vários outros filmes recentes que são baseados nesses. O Eu, Robô e o livro dizem que é muito bom. Eu não cheguei a ler o livro, mas quem leu disse que é muito bom. Eu só assisti ao filme, não é ruim, mas não achei tão bom. Eu gostei mais do Homem Bicentenário. E também gostei do Inteligência Artificial. E tem alguns mais recentes, né, que foram baseados nessas histórias e tentaram adaptar, introduzir alguma inovação em relação a essas histórias, que são interessantes também. Mas a ideia básica é justamente essa, do preconceito que se tem. Nesse de inteligência artificial é extremamente interessante também a abordagem que eles dão para o preconceito dos humanos contra os robôs. Eles colocam os robôs como vítimas e mostram como os humanos são injustos e cruéis com os robôs. E o Sérgio Cortella, ele, embora seja uma pessoa que eu respeito, acho que é uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, é uma pessoa inteligente, uma pessoa muito instruída, porém, naquela palestra específica, em algumas outras, eu comentei uma sobre cosmologia, né, e outra que é essa, na verdade não é sobre cosmologia, é sobre sociologia, que ele usa como pano de fundo algumas informações de cosmologia. E essas duas palestras que eu analisei dele, nessa sobre robôs, eu discordo desse ponto, né, que ele coloca o robótico como algo ruim, robótico e automático como sendo propriedades ruins. Não são. É como se usa aquele termo, o termo judiar. Judiar vem de judeu, né? É um termo preconceituoso. Denegrir. Denegrir é um termo preconceituoso, que vem da ideia de transformar em negro como sendo algo negativo. Robotizar e mecanizar também são termos pejorativos no mesmo sentido. Tá? Então, eu sugiro que leiam um artigo para que vejam com mais detalhes qual é a minha opinião sobre esse assunto. Aqui eu não vou ficar prolongando mais, já passei novamente de 1 hora, né? Então eu vou tentar resumir. Mas basicamente é isso. Então, o conceito de inteligência que se tem atualmente, tenta-se muitas vezes forçar esse conceito a priorizar a inteligência humana como sendo a única ou a melhor. E quando uma máquina supera a inteligência humana em alguma modalidade, como o xadrez, por exemplo, que as máquinas já superaram os humanos desde 2000 mais ou menos, embora o Deep Blue tenha vencido o Kasparov em 1997, é um consenso entre os jogadores de xadrez que o computador naquela época era bem inferior ao Kasparov. Venceu por um acidente, alguns falam em suborno, né? Talvez tenha até sido subornado de fato, mas o fato é que naquela época não havia computador que pudesse vencer o Kasparov. Deep Blue venceu, mas por acidente. Não foi convincente a vitória dele. Porém, a partir de 2000, 2002, já existiam computadores que eram superiores a qualquer jogador humano. Em 2007, com Ripka, ficou muito claro que os computadores já estavam muito superiores aos humanos. E atualmente, não tem a menor sombra de dúvidas, né? O melhor programa de computador, ele ganha mais de 99% do melhor jogador humano. Se jogarem 100 partidas, o computador deve vencer aproximadamente 99 das partidas. Ou pelo menos vencer 98 e empatar 2, né? Então ele deve ter uma proporção de 99 para 1 em comparação ao melhor humano. Na verdade um pouco menos que isso, porque não está ainda uma diferença de 700 pontos, mas se fosse 700 pontos de rating seria isso. Está perto de 98%, 97, 98% de vitórias para o computador, para o melhor computador, se ele jogar contra o melhor jogador humano. Então já é uma vantagem muito grande, né? Os computadores já estão muito superiores nessa modalidade específica. Em outras modalidades, como demonstração de teoremas, resolver alguns problemas específicos, os computadores também já superam os humanos. Em outras modalidades, os computadores ainda não alcançaram os humanos. No mercado financeiro, por exemplo, os computadores já estão muito superiores aos humanos. Isso não quer dizer que, se os computadores superaram os humanos, então quer dizer que não é uma atividade que envolve inteligência, porque se fosse inteligência, os humanos ficariam na frente. Aí você está mudando o critério a posteriori, porque você verificou que a sua hipótese inicial estava incorreta. Não está, não é válido, isso não é científico, né? O correto é, você adota um critério consistente, e a partir do momento em que você verifica que aquele critério produz um certo resultado, a menos que você tenha um motivo plausível para mudar de opinião, você tem que preservar a sua opinião inicial, que está bem fundamentada. Não é corrigir algo que não precisa de correção. No caso, não há necessidade de fazer essa correção. É mais difícil ensinar um robô a caminhar do que ensinar um robô a jogar xadrez. Portanto, caminhar é mais difícil do que jogar xadrez. Não, não é. A análise que eu faço no artigo do Cortella, na palestra do Cortella,
é bastante interessante. Eu comparo, por exemplo, caminhar com andar sobre rodas. E da maneira como eu faço a analogia, fica muito claro que a abordagem que eles dão para esse problema é inapropriada. Tá? Então, eu sugiro que leiam o artigo para que verifiquem direitinho. E é basicamente isso. Né? Acho que esse episódio foi o que ficou mais desarticulado que os outros, né? Porque eu acabei saindo para um assunto, saindo para o outro, voltando para outro. No final dei um monte de voltas. Mas espero que tenha ficado razoavelmente bem respondida a pergunta, que é se a inteligência é uma grandeza qualitativa ou quantitativa, ou se é as duas coisas, né, que foi a pergunta enviada pelo Guilherme Aquaroni. E espero também que tenha ficado claro que não se trata propriamente de qualitativa e quantitativa, que são 4 escalas, na verdade são 5 escalas, eu acabei não falando da quinta, né? Vou falar brevemente da quinta escala, que é uma escala que por enquanto não se utiliza, não existe essa quinta escala, é uma escala que eu estou propondo, né? Vou escrever um artigo a respeito, inclusive. A quinta escala é a seguinte: pegue, por exemplo, a taxonomia de animais. A evolução dos animais, você tem uma escala que é